Pois bem, então vamos lá, vamos ver. O nosso curso é sobre esse livro maravilhoso, Deus em Busca do Homem. Nós vamos sempre usar esse sobrenome dele, porque é assim que ele ficou conhecido, né? Embora ele tenha dois nomes muito bonitos, dois nomes bíblicos, que é Abraão e Josué. Esse livro é o livro no qual ele explica o método da filosofia dele, do pensamento dele, da teologia dele, né? Nós vamos aos poucos apresentando aqui o nosso pensador. Primeiro falar um pouquinho sobre ele, para que as pessoas se sintam assim cativadas aos poucos por ele. Ele nasceu em Varsóvia, na Polônia, não é? Em 1907, e ele faleceu lá nos Estados Unidos. Ele é descendente de uma família de rabinos, de sábios judeus famosos, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno. Ele era de família racídica. O judaísmo ele se divide em diversas correntes, tá? Então, quando a gente diz os judeus, a gente coloca todo mundo no mesmo saco, mas eles não são. Tem os judeus liberais, tem os judeus humanistas, tem os judeus racídicos, tem os ortodoxos, ultra-ortodoxos, e assim vai. Então, ele é desse grupo que valoriza a mística. E por que ele escreveu tantos livros assim? E por que ele contribuiu tanto? Porque ele teve uma abertura muito grande, inclusive para o diálogo interreligioso. Marcou muito a vida dele, né? Nós estamos vendo aí, nessa foto, o Reicho entregando um prêmio de uma instituição judaica para o grande pastor Martin Luther King, que foi o grande defensor da causa dos negros, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Então, ele foi a Berlim para estudar, e aí foi que ele teve contato com várias outras realidades, que não era aquela que ele vivia lá dentro do grupo dele. E depois ele foi convidado a sair de Berlim e ir para Frankfurt, que é um grande centro intelectual. Então, aí chegamos à época do nazismo e da perseguição aos judeus. Em 1938, ele foi preso pelos nazistas e foi deportado para a Polônia. Em 1939, antes da invasão alemã lá da Polônia, ele foi para Londres. Depois, como ele já estava em Londres, ele pôde ir para os Estados Unidos. Então, aí chegando lá nos Estados Unidos, ele foi professor de ética e de cabala, né, que é a parte mística do judaísmo. Essa foto da marcha, né, pelos direitos humanos me toca profundamente, porque o Reicho, ele é um branco lutando pelos direitos dos negros. Ele é um polonês, um estrangeiro, lutando para que os Estados Unidos reconheçam os direitos de pessoas que são membros, que são nativos dos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele está ali, um homem que é um estrangeiro, dizendo para aquele país, você mata seus filhos, né? Antes de matar os vietnamitas, você mata os seus filhos, né? Mata um branco que está lá lutando pela causa dos negros, um estrangeiro que está lutando por uma causa americana, um judeu que está lutando por uma causa de um cristão, de um pastor. Então, ele rompeu todas essas barreiras do preconceito. Foi o preconceito religioso, o preconceito o afastamento que tem entre as nações, entre as etnias, branco e preto, etc. Então, ele foi uma pessoa que... E o mais importante, ele vai lá, né? Ele não fica num diálogo esperando que alguém venha dialogar comigo. Ele vai lá, ele estava junto, não é? E ele estava junto sem deixar de ser quem ele é, levando a Torá.
Deus se mostra, se revela, e ele já criou o ser humano com uma potencialidade, né? Com uma abertura para perceber. O ser humano é aquele que tem a capacidade de se admirar, né? E é exatamente aí nessa coisa de se admirar, de se assustar, de ficar assim, sei lá, embasbacado, ficar abestalhado. Exatamente nessa questão aí do encantamento ou do temor, né? Porque às vezes o ser humano, ele, como por exemplo, a natureza agiu, né? Enchentes, lá onde ele morava, vulcões, então causa aquele temor, o trovão, né? Aquela coisa toda. Então, essa capacidade é exatamente para ter uma percepção desse Deus que se revela. Então, Deus já colocou no ser humano para que o ser humano pudesse responder. Então, quando Deus se revela, se mostra, né, quando Deus toma a iniciativa de buscar o ser humano, a gente chama de revelação. E a resposta do ser humano a essa pergunta de Deus, a gente chama de fé, que não é só um sentimento, nem é só razão, mas é também um fazer, é uma adesão, é colocar a vida em risco, né? Correr risco, como ele fez aí nessa caminhada, né? Como os profetas faziam, saber de que lado eu vou ficar, quem que eu vou defender, né? Então, aí é que está que esse pensamento situacional nos abre uma outra janela, que é a autocompreensão ou o autodiscernimento. E aí não dá uma supremacia de raça para ninguém, é o ser humano, qualquer que seja a etnia, qualquer que seja a condição em que está vivendo, né? Se é uma condição, digamos assim, que é aprovada pela sociedade como uma vida correta, ou se é uma vida toda maluca, toda desregrada, é o ser humano que tem essa dignidade, não é? De ter essa capacidade de se relacionar com Deus, de se relacionar diretamente com Deus, sem os intermediários. Quer dizer, Deus habita no interior do ser humano, embora ele tenha culto, ele tenha intercessores, ele tenha o que ele quiser, mas cada pessoa pode diretamente se relacionar com Deus, porque Deus mora no interior do ser humano, né? É algo imediato, é uma conexão profunda. E quando eu conheço algo, eu tenho que conhecer a mim mesmo, o autodiscernimento, a autocompreensão. Os aspectos essenciais da existência religiosa se apresentam na adoração. É a oração, é a liturgia, é o culto, não é? Adoração. Na ciência, que é o conhecimento tanto do que é material, como conhecimento metafísico, né? O conhecimento das virtudes, dos conceitos, etc. E na ação, que é a ética, a ação correta. Então, veja aí, são três coisas, né? Os aspectos essenciais da existência é visto de três modos. Eu gosto do tripé. Eu não gosto de gente que fica só rezando. Não gosto de gente que é só intelectual. E não gosto de gente que fica só ajudando o pobre. Não, você tem que fazer as coisas, porque se você só ajudar o pobre é ótimo, mas se você só ajuda o pobre, mas você não conhece os motivos pelo qual ele é pobre, ele vai ser pobre a vida inteira, você ajudando, aí o filho dele vai ser pobre, o neto dele vai ser pobre, aí você vai ajudar, o seu filho vai ajudar, etc. Você não vai quebrar essa cadeia, você só vai estar no imediatismo. Eu queria chegar no sublime, esse levantar os olhos e perceber, além das coisas, perceber quem está por trás das coisas, isso aí é o grande achado do judaísmo. O ser humano sempre ficou, o ser humano antigo sempre foi admirado pela natureza, ele sempre teve admiração, aliás, pela natureza. E ele tinha temor, porque a natureza é forte, ela tem uma força. Quem é que não vai ter medo da onda, né? Da força de uma onda, de uma ventania,
um furacão, alguma coisa assim. Quem é que não vai ter medo disso? De uma enxurrada, né? Então, a natureza tem a força, ela causa admiração e ela causa temor. Mas o ser humano antigo, ele tinha essa mistura de sentimentos em relação à natureza. Ficava diante do milagre, né? do maravilhoso. Então, tudo era tido como sendo um milagre. As coisas mínimas eram tidas como sendo um milagre. Então, aí a consciência da grandeza e do sublime, né, que existia antes e que na modernidade ficou, como ele diz, foi se esmaecendo. Né? As pessoas já não se admiram mais. Então, ele fala que é uma questão de educação, nós temos que ser educados para sentir. As crianças têm que ser educadas a honrar, a sentir o maravilhoso, ter reverência, né? Ter reverência pelo Criador da natureza, daquelas coisas todas. E aí ele fala, a pedra fundamental da Torá é a possibilidade de crescimento espiritual da humanidade. Seu objetivo é refinar e exaltar a natureza do homem. Eu acho tão bonito. Tinha uma vez um pastor conversando com um judeu, e ele disse assim, olha, nós aprendemos, através do apóstolo Paulo, que a lei não salva, a Torá não salva. E queria, com isso, diminuir, não é, a questão do Antigo Testamento e do judaísmo. E ele falou, o rabino falou, tá certo, a Torá não foi feita para salvar ninguém. O objetivo da Torá é humanizar o ser humano. Quando a Torá diz honrar pai e mãe, ela não está querendo salvar ninguém. Ela está querendo que o ser humano se torne humilde. A Torá é isso, ela quer humanizar o ser humano. Ela não está preocupada com o além. Né? A Torá nem fala, os 5 livros da Bíblia, nem 5 primeiros livros da Bíblia, nem falam sobre a vida após a morte, o que acontece quando a pessoa morre. Está preocupada com esse chão. Vamos viver como humanos, vamos viver bem. Então, os profetas são extremamente sensíveis a perversidades do homem, mas também é intensa confiança em sua capacidade de redenção. E é por isso que o profeta exorta, que o profeta vai lá e cutuca mesmo, e machuca, e faz a pessoa voltar para si e ter autodiscernimento. Ele vai lá no rei e diz, olha, você está agindo contra a vontade de Deus, nisso, nisso e nisso. Né? Ele vai e faz aquela crítica em nome de Deus, para a pessoa se voltar e poder pensar sobre si mesmo. Né? Uma coisa que Jesus fez também, quando iam apedrejar aquela mulher adúltera, ele fez com que eles pensassem sobre si. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E cada um teve que voltar para si, estava tão empolgado em matar alguém, não é? Sem nem sequer saber os motivos pelos quais vão apedrejar alguém, mas não estavam pensando na sua própria situação de pecador, né? Que não é só ela que peca, todos nós pecamos. Né? Tá? Então, os profetas fazem isso. Então, o sentimento do sublime é a marca da grandeza interior da natureza humana, da alma humana. Algo que é potencialmente dado a todo homem. Então, Deus já coloca isso em nós. Deus, quando nos cria, já coloca na alma humana esse sentimento pelo sublime, por se maravilhar diante da natureza, diante dos acontecimentos, de ver em tudo um milagre. Em cada acontecimento que a coisa deu certo, vem um milagre. Né? Essa experiência do sublime é a imprescindível consciência de que algo lhe parece belo, que isso pertence ao divino. Isso aí é a parte do belo. O belo, a natureza toda organizada, toda linda, maravilhosa, me leva a pensar no Criador, que é isso que eu queria falar, sobre a diferença do monoteísmo para o politeísmo. As nações veem que tudo é Deus,
O sol é Deus, a lua é Deus, tudo é Deus. E o judeu não. Ele viu aquilo ali e ele pensou no autor, né? Que aquilo ali não era Deus, mas vinha de Deus, né? Então a natureza o leva para Deus e não, ele não para na natureza. E nessa citação do Deuteronômio é interessante que ele diz primeiro, faremos e obedeceremos, e que alguns exegetas, alguns estudiosos biblistas ocidentais achavam que tinha alguma coisa errada aí. Até que o rabino falou, não, é isso mesmo, primeira decisão é de fazer, nós faremos. Aí eu tomo primeiro a decisão de praticar a vontade de Deus. Quando eu tomo essa decisão de fazer, aí então Deus pode falar que eu vou obedecer. Mas se eu não tomar a primeira decisão de fazer, de que adianta Deus falar? Então, vou obedecer. Então, veja como é uma religião muito da prática. Mas que aí nós estamos vendo essas três dimensões que são complementares. Né? Então, encerrando aqui, a natureza nos traz o belo e nos afeta. Ficamos pensando na origem dela, em quem a criou, porque todas essas coisas lindas e maravilhosas estão aí. Mas também a natureza nos causa um impacto pelo medo, pela força que ela tem, pelo poder que ela tem. Não é? Então, ele diz que se as crianças forem educadas desde cedo a ter essa consciência do sublime, não é? Então, isso vai ser ótimo, porque ela não vai ver na natureza só o belo. Não é? Então, temos o assombro com o ecoar dos trovões, a maravilha do primeiro contato com o mar. Olha a criança no primeiro contato com o mar, é uma maravilha, né? Com as cachoeiras, com a natureza, sentida como criação divina. Tudo é muito festivo, tudo é muito maravilhoso. Né? Mas também tem essa consciência de que essa natureza foi criada por Deus, que nós somos parte dela, e que Deus, né, vai se mostrar, se revelar também nela, né, e que Deus está no controle de todas as coisas, também vai apaziguar os medos, as inseguranças, nos dão a base da dignificação da vida. Nós podemos ter o contato com ele, que aqueles outros seres da natureza não podem. Não é? O sublime é sentido tanto nas coisas belas, quanto nos atos de bondade, nos atos de verdade, no poder da criação, tudo isso nos faz maravilhar. E tem essa foto aí que é também um outro momento de um grande diálogo interreligioso, né? Que é o momento católico, é o momento com o protestante Martin Luther King, e aí no Concílio Vaticano II, naquele momento, né, das grandes mudanças da Igreja Católica. Esse homem foi muito importante, né? Nessa amizade que tinha com o cardeal Bea e como influenciou muito o pensamento, que deu uma abertura na Igreja Católica. Encerramos por hoje. Agora vocês já vão lendo o livro e vão tendo mais contato, né? E já poderão participar mais, tá bom?